O assunto agora é meio ambiente. Mais de 60 países do mundo adotam políticas públicas para tornar as matrizes elétricas 100% limpas e renováveis. Enquanto isso, o Brasil acaba de acionar todas as termoelétricas que precisam de combustíveis fósseis para funcionar e por isso são mais caras, mais poluentes. A causa é a falta de água nos reservatórios das hidrelétricas, situação que se agrava a cada ano. Bom, quem sente com isso é o bolso de todos nós, já que voltou a ser cobrada a tão temida bandeira vermelha, o que encarece a conta de luz. Então, a gente traz esse assunto à tona, já que neste sábado comemora-se o Dia Mundial do Meio Ambiente e quem conversa com a gente é o presidente da Comissão Especial de Emergência Climática e Inovação da Câmara Municipal de Salvador, o ex-secretário da Sustentabilidade, Inovação e Resiliência da capital baiana, o vereador André Fraga, do PV. Conosco aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, vereador. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Nosso ouvinte da Tarde FM. Um grande prazer aqui estar com vocês hoje para bater esse papo. Prazer todo nosso. Vereador, como é que se dá a participação de Salvador nesse esforço por políticas públicas que tornem a geração de energia mais limpa e renovável aqui no país? Salvador tem como contribuir, Jefferson, na medida em que pode estimular, e de certa forma já estimula, especialmente a produção da micro e mini geração distribuída de energia solar fotovoltaica. A gente aqui na cidade consegue hoje já com o IPTU amarelo, o IPTU verde, a outorga verde, que são instrumentos que incentivam essa produção. O que é isso? É você poder gerar energia solar na sua casa, no seu comércio, enfim. E essa energia que você gera, obviamente, vai atender as suas demandas, ou parte da sua demanda, e no final das contas acaba reduzindo a pressão sobre o sistema elétrico nacional, que no momento atual está, houve aí um alerta de crise hídrica recentemente, agora essa semana, a gente está na bandeira vermelha patamar 2 já, e todo mundo está pagando a conta mais cara. Então, cidades como Salvador, são cidades muito adensadas, elas têm a possibilidade de dar essa colaboração, claro, tendo políticas locais, mas é imprescindível que haja também políticas regionais, estaduais e federais para que esse tipo de tecnologia se torne mais acessível. Nesse momento, a gente está tendo dificuldade com esses outros espaços aí que não existem. Salvador apresentou no fim do ano passado um plano de ação climática, não é? Inclusive o senhor, que foi secretário da Sustentabilidade, Inovação e Resiliência, ajudou na elaboração desse plano. Uma das metas é a redução em 15% das emissões dos gases de efeito estufa até 2024. Isso em relação ao que era emitido em 2018. Como é que está essa mobilização, esse esforço? A gente vai atingir essa meta? Eu acredito que é possível, Jefferson. Eu não estou nesse momento participando da gestão, mas a partir da comissão que a gente criou na Câmara, a ideia é o acompanhamento da implementação desses planos, mas a Prefeitura, sei que a Prefeitura, nesse momento, o Executivo está num esforço de planejamento dos próximos anos, que, obviamente, deve considerar o plano de ação climática para suas metas, indicadores. E eu acredito que sim, é possível, é viável, há já em curso ações que vão, por exemplo, desestimular o uso do transporte individual, focado no transporte público, também na mobilidade ativa. Lembrando que transporte é a principal contribuição das emissões de gases de efeito estufa do nosso município. 70% das emissões vem de transporte, isso inclui tudo que de alguma forma se movimenta aí para que não seja mobilidade ativa. Então o foco precisa ser em transporte, em segundo lugar vem energia, e aí a gestão também está estruturando a ampliação do programa de incentivo às energias renováveis do ponto de vista local, e o terceiro contribuinte maior das emissões de gases de efeito estufa na nossa cidade é resíduos. E aí também a Prefeitura deve lançar em breve um programa aí de estímulo à reciclagem, à redução
da geração de resíduos. Então, há aí ações, né, sendo desenvolvidas e em breve sendo colocadas em prática, que podem nos levar ao cumprimento dessa meta. Importante dizer que o plano foi entregue no final do ano passado, parece que está aí na revisão final pela Prefeitura e deve ser enviado à Câmara para ser um projeto de lei, e esse projeto de lei passar a ser aprovado, e aí vira uma política de Estado, não apenas uma política de gestão, e isso é muito importante. André, no período em que você esteve à frente da Secretaria de Inovação, Cidade Sustentável, Resiliência, já mudou algumas vezes de nome, a capital baiana teve iniciativas como o IPTU Amarelo, como o próprio projeto de cidades resilientes em parceria com a Fundação Rockefeller. Você tem acompanhado a nova administração nas questões relacionadas à cidade sustentável? Existe algum tipo de avanço já na atual administração ou ainda estão em desenvolvimento políticas públicas que têm um impacto na área de sustentabilidade? Tenho acompanhado, sim, Fernando. A gestão, de certa forma, é uma gestão que traz um grande histórico, né? Uma herança da gestão anterior. Não é certamente uma gestão de continuidade, mas de alguma maneira tem uma série de elementos muito próximos à gestão anterior do prefeito Ciro Neto, e tenho acompanhado, sim, a gestão da CECIS com a secretária Edna França, né, e toda a equipe que tem desenvolvido aí um trabalho, nesse primeiro momento, de planejamento muito forte, para que a cidade possa, como a pergunta anterior de Jefferson, atender as metas, indicadores dos planos que foram pensados e implementar na prática, né? Levar a sustentabilidade, a pauta de clima, a pauta de inovação, na prática para o cidadão. Então, tenho acompanhado, acredito muito na força da nova equipe e, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter boas surpresas aí. Claro que a gente tem que considerar o contexto da pandemia, o que, de fato, reduz um pouco a manobra, né, a possibilidade de ação por conta dos recursos, por conta do esforço da gestão, que precisa ter um direcionamento muito específico, mas a CECIS tem feito aí um trabalho muito interessante em algumas frentes, e o planejamento especialmente, porque eu acho que sem planejamento a gente não consegue de fato fazer muita coisa. Foi um pouco do aprendizado da gestão anterior e acho que a gestão atual tem colocado isso em prática também. Uma outra questão que levantou um pouco de polêmica foi um projeto de lei que você apresentou recentemente na Câmara de Salvador sobre o uso de canabidiol, a disponibilidade pela Secretaria Municipal de Saúde. Não polêmica do ponto de vista natural, já que é uma alternativa de tratamento, mas porque algumas pessoas ainda insistem em polemizar o uso do canabidiol. Como você recebeu as eventuais críticas a esse projeto, André? Por incrível que pareça, Fernando, não recebi críticas. Eu até me preparei para isso, porque a gente sabe que quando você fala de maconha, né, CBD, as pessoas se associam diretamente à maconha, e aí maconha associa a droga associa aquilo que há de ruim. Mas no caso do CBD, eu me surpreendi positivamente com o volume de apoios que a gente recebeu. Seja de pais de crianças com microcefalia, com autismo, né, com pessoas com mal de Parkinson, pessoas com depressão, pessoas tratando câncer, e acredite, até mesmo mães e pais de pets que tratam seus animais com o CBD. O CBD já é praticamente um medicamento consolidado. Infelizmente, boa parte das pessoas que usam de maneira ilegal, por conta da imensa burocracia necessária para ter acesso e também pelo valor, né, caro. Então, por um lado, você tem uma parte do público que tem recursos, que tem condições e que acessa esses medicamentos de maneira ilegal muitas vezes. E, por outro lado, você tem um grupo de pessoas que não tem dinheiro, sabe dos benefícios do remédio e não consegue acessar. E tem, por exemplo,
A gente tem um grupo de mães com filhos e filhas com microcefalia e que me disseram, André, a gente ficou super feliz porque se a lei for aprovada e você conseguir que a Secretaria de Saúde forneça esse medicamento, a gente sabe que ele para as convulsões dos nossos filhos. Só que a gente não tem dinheiro todo mês para pagar isso. Imagina você, Fernando, que uma criança que tem 30, 40 convulsões no dia. Imagina, um pai vendo uma criança, um filho com convulsões. Vai em todos os médicos não conseguem, na prática, apresentar uma solução. E aí, 2, 3 gotinhas de um remédio fazem com que seu filho não tenha mais nenhuma convulsão. E a gente fica nessa discussão se é de maconha, porque é isso e aquilo. Isso, na verdade, a gente está falando da vida das pessoas, a gente está falando do bem-estar das pessoas, e é um remédio que hoje precisa ser acessível para um público que não tem acesso. Então, a gente está falando de medicamento, a gente está falando de qualidade de vida para as pessoas, e confesso que me surpreendi de não ter recebido nenhum tipo de crítica, pelo contrário. Inclusive, na Câmara de Vereadores, alguns vereadores que têm uma conexão maior, por exemplo, com as religiões evangélicas, né, a religião evangélica em suas denominações, até apoiaram, deixaram claro que sabe que é remédio e que eventualmente votarão a favor quando chegar no plenário. Vereador André Fraga, que é do PV, também presidente da Comissão Especial de Emergência Climática e Inovação da Câmara Municipal de Salvador. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Seja sempre bem-vindo. Bom dia e até uma próxima, vereador. Obrigado, Gerson. Obrigado, Fernando. Um grande abraço e que amanhã a gente aproveite o Dia do Meio Ambiente para refletir, mas principalmente para agir. O planeta precisa, a gente precisa. Um forte abraço, bom dia. Tá certo, valeu. Agora 7 minutos para as 8 horas na Tarde FM.